Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a luta principal do UFC 326, Max Holloway contra Charles do Bronx, o Charles Oliveira. Eu já fiz um vídeo aqui só falando do card, tá? Todas as lutas, trazendo as cotações da stake, enfim, dando opiniões e falando de tudo. E aqui eu vou falar especificamente só da luta principal. Então, vamos lá. O meu palpite, caso você tenha assistido outro vídeo, você já sabe, tá? Eu concordo com as bolsas, eu coloco o Max Holloway favorito, concordo até com a diferença entre favorito e azarão, tá? O Holloway tá ali entre 65% e 67% favorito. Eu acho que é exatamente isso, tá? Colocaria mais ou menos essa diferença. E agora, nesse vídeo, eu vou explicar o porquê. Só que antes de começar, eu já queria avisar você, tá? Eu estou sofrendo com a Paramount, porque as lutas antigas, mais antigas, né, antes de 2026 aí, a gente não consegue mais assistir, né, não encontra lugar nenhum, no Fight Pass lá até tinha até uns dias atrás, mas agora também não tem. Então esse tipo de vídeo aqui fica mais chato, mais assim, pra você assistir e mesmo pra eu fazer, porque eu não consigo pegar detalhes e tal, porque não tem as lutas, tá? Então é um vídeo mais falado por isso, não é preguiça minha, é porque não tem as lutas pra gente reassistir. Eu espero sinceramente que eles resolvam isso, porque vários vídeos desse de análise a gente não vai ter como ficar mostrando imagem, botando trecho do vídeo, enfim, né? É difícil, mas vamos continuar fazendo nosso conteúdo aqui, tá? Então eu tô avisando porque é isso, vai acontecer isso em outras lutas também. Vamos lá. Max Holloway, tá? Vamos começar com algumas vantagens dele, depois a gente fala de algumas vantagens, coisas positivas do Charles, e aí depois a gente traz o desfavorável e, por fim, o plano de jogo ideal. Começando com o Max Holloway, o óbvio, né? Principal vantagem dele, volume de golpe, né? A dominância que ele tem nesse setor. O cara é um absurdo. A quantidade de golpes significativos dele é algo incomparável. Ele tem ali mais de 7 golpes de média a cada 15 minutos, que é surreal, porque se a gente compara com o Charles que não tem um número ruim, tem 3,35, para vocês terem noção da quantidade de golpe. E é o que eu falei no vídeo do card completo, quanto mais tempo passa da luta, mais esse filho da mãe coloca volume de golpe, tá? Então ele não é aquele cara que cansa e diminui, não, ele não diminui, ele só vai piorar. Se você sofrer no primeiro round com ele, você tá ferrado, porque até o quinto, se você durar, ele vai conectar mais golpe ainda. Então ele tem um card absurdo, obviamente não tem punch, né? Porque se ele tivesse punch, era um alienígena, né? Porque imagina, esse volume não cansa, ainda tem punch, aí ferrou, né? Então não tem tanto punch, é verdade, você vai aguentar tomar mais golpe dele, mas o dano vai se acumulando. Então é uma característica muito marcante dele, a principal, né? Não tem como. Outra coisa que ele tem e que, querendo ou não, é o que atrapalha um pouco aqui para essa luta, que favorece ele no caso, né? É a defesa de quedas, tá? 83% de defesa de queda. Ele sendo um ex-campeão, um cara que pegou os nomes, né, melhores que tem e tal, ter isso de defesa de queda, sendo que ele é um trocador e todo mundo sabe do nível dele, então todo mundo vai evitar e ainda assim ele tem essa defesa de queda, realmente é um número impressionante. E outra característica que também chama muito a atenção, tá, é o cardio, né, que foi o que eu falei. O cara é especialista em aguentar durar ali 25 minutos rendendo perfeitamente bem. É muito difícil você ver o Holloway cansado, o Holloway diminuindo a agressividade ou volume de golpe, o cara é realmente um absurdo, tá? Então, se a gente for pegar até em quantidade de lutas ali, o cara já fez quase que metade das lutas da carreira dele de 5 rounds, tá? Não chega a ser metade, mas é quase. Então ele é um especialista, né? O cara já tá acostumado, normal para ele lutar 5 rounds. Se a gente vai agora pro lado do Charles, o Charles tem como principal característica, todo mundo sabe, né? As finalizações. É recordista, é um cara que se vai pro chão ali, dificilmente ele não vai finalizar, tá? Obviamente, pega nomes difíceis, né? Pega um Makhachev, pega um Arman, pega uns caras assim que são especialistas nisso, e aí o Charles em posição, né, por baixo, coisa assim, ele ataca também, né? Tem risco, mas acaba ficando um pouco mais difícil, mas no caso aqui é o Holloway, né? Então, a chance do Charles conseguir capitalizar, né, realmente esse ponto forte fazer diferença, realmente existe, tá? Então é isso, melhor característica do Charles, não tem como, são as finalizações. Outra coisa que ele tem, que é isso que torna o Charles um lutador sensacional de assistir,
é que no início da luta ali, principalmente, ele tem um poder de nocaute, um poder para acabar com a luta, né? No geral, porque você pode até pegar não só o nocaute, mas as próprias finalizações, é muito alto, tá? O Charles raramente vai para decisão, ou seja, ele te ameaça tanto em pé quanto no chão. Não é aquele cara que, eu sou do wrestling, então eu decido onde eu luto. Esse cara é perigoso na trocação, vou derrubar. Esse cara é perigoso no chão, vou manter a luta em pé. Contra o Charles, um wrestler, vamos supor, né? Não tem essa opção. Por quê? Se eu ficar em pé, eu posso ser nocauteado. Se levar pro chão, eu posso ser finalizado. Então, você tá correndo risco em qualquer lugar. Então, o Charles tem isso e é muito raro, tá? Assim, na verdade, pra mim, ele é o melhor nesse quesito. Eu acho que ninguém tem uma letalidade tão grande em pé quanto no chão, tá? Geralmente, o cara vai... Pô, é muito bom finalizando? O nocaute dele não vai ser tão bom. Ele é muito bom nocauteando? Ele não vai ter tantas finalizações. O Charles não. O Charles é realmente extremamente perigoso nas duas áreas. Então, é um ponto muito, muito positivo que ele tem. Agora, vamos lá, né? Falar de cenários desfavoráveis. No caso do Max Holloway, tá? A gente tem ali uma desvantagem que seria, como eu sempre falo, né? Esse início da luta, onde ele às vezes começa lento e aí ele vai melhorando, né? Vai esquentando, vai colocando mais golpe, vai movimentando mais, às vezes ele começa um pouco devagar. Só que o Charles é exatamente o oposto. O Charles começa a luta querendo arrancar a sua cabeça. Então, se o Holloway, por algum motivo, entrar um pouco mais frio ali, mais na manha, e o Charles já entrar a 300 por hora, existe sim a possibilidade do Holloway ser pego, tá? Seja na trocação mesmo ou até na finalização. O Charles é um cara que justamente ele de início, ele já é um cara que começa bem, é um cara que acaba com as lutas muito rápido. E o Holloway às vezes não. Então pode ser sim um cenário desfavorável pro Holloway, tá? Começa lento e o Charles já vem a 300 por hora. E aí pode dar ruim, tá? Então é um risco ali pro Holloway. E outro risco, né, é a envergadura. Tá? O Holloway tem muito volume, é verdade, tem um boxe muito bom, etc. Só que ele não tem muita envergadura. Apesar de alto, ele tem os braços mais curtos, né? E o Charles não. O Charles tem bastante envergadura. Então, se o Charles dessa vez conseguir manter mais a distância, usar os golpes mais retos ali e tal, fazer o que ele deveria ter feito com o Topuria, talvez ele consiga evitar esse volume grande de golpes do Holloway, tá? Se ele lutar ali mais explorando, né, a distância ali, mantendo o Holloway longe, trabalhando o golpe reto, não deixando o Holloway entrar na distância dele, tá? É difícil? É difícil, né? Mas não deixa de ser uma das desvantagens do Holloway, né? A envergadura menor. Agora outro não, né? Indo pro lado do Charles, cenários desfavoráveis, claro, é a dificuldade de colocar para baixo, tá? Porque o Charles, até estatisticamente, se a gente for olhar, ele não tem um volume de quedas excepcional e a precisão de 40%. Então, ele não faz muito isso, porque ele gosta da trocação, né? Então, talvez... Se a gente pegar, né, essa dificuldade, às vezes, de derrubar e tal, não sei o quê, com a defesa do Holloway, pode ser realmente um cenário desfavorável, tá? Ele não conseguir derrubar. E outra coisa desfavorável para ele, no caso, é que a média de tempo de luta do Charles é curta, tá? Diferente do Holloway. O Holloway tá muito acostumado a luta durar 25 minutos. É normal para ele e ele rende muito bem até o final. No caso do Charles, não. O tempo médio de luta do Charles é bem menor do que do Max Holloway, tá? Então, o Holloway, de novo, tá acostumado com 25 minutos. O Charles, não. As lutas dele acabam, porque ou ele nocauteia, ou ele finaliza, ou ele é nocauteado, ou ele é finalizado, tá? Então, a média de tempo do Charles ali é, se eu não me engano, 7 minutos e pouquinho, 7 minutos e meio, tá? Então é muito menor. Então, se a luta durar, quem tá mais acostumado é o Holloway, tá? Por isso que é um cenário desfavorável. E falando de gameplay, né, de jogo ideal, no caso do Holloway é meio óbvio, é pressão, né, é volume de golpe, é tocar o tempo inteiro, gira, toca e gira e fica ali, né, nesse joguinho dele ali, 5 rounds, batendo até que consiga um nocaute por conta da quantidade de golpes, né? É basicamente isso. Pressão, volume de golpe e sempre esperto para não ficar encurralado, para não tomar queda, né? Mas esse é o jogo que ele sempre faz com todo mundo, né? Não tem muita diferença. E outra coisa, claro, de ideal para ele é ter um volume de golpes ali com o objetivo de quebrar o ritmo do Charles, tá? Porque o Charles ele vai andando para te predar, né? E vai tentando dar golpe pesado e tal. Então, o Holloway, por ter mais volume ali, né, e ser muito técnico no boxe, né? O Charles às vezes se expor, ele precisa quebrar o ritmo do Charles, né? Então, se o Charles vem para cima, bota 1, bota 2, vem crescendo para bater e ele bate forte, o Holloway precisa cortar esse ritmo, né?
tenta trabalhar um golpe e gira, então tenta sempre interromper, não deixa o Charles ficar botando sequência nele, porque é muito perigoso, tá? E no caso do Charles, de plano ideal, é um início agressivo, tá? Eu acho que não tem jeito, tem que ser assim, tá? Por mais que possa custar gás, às vezes depois se complicar, eu acho que é a janela de oportunidade, tá? Aproveitar um início de luta mais lento do Holloway ali, tentar ser agressivo, tentar capitalizar ali, né? Tentar forçar o Holloway a gastar gás, né? A acordar para a luta ali logo cedo. Então eu acho que o Charles tentar dar o bote logo no primeiro, no segundo ali, seja na mão ou mesmo na queda, eu acho que pode ser positivo, porque de novo o Holloway às vezes é um pouco lerdo, um pouco desatento no começo. E outra coisa que para mim também deve funcionar muito bem é acabar clinchando, né? Clinchar, levar uma luta mais suja ali, né? Porque num clinch o Charles é muito mais experiente, ele é muito melhor na luta agarrada, tá? Então se ele clincha, é mais difícil dele tomar golpe limpo, daquele volume de golpe do Holloway. Querendo ou não, a isometria o Charles está mais acostumado, porque ele é um grappler, o Holloway não tá tanto, então você pode desgastar o braço do Holloway e diminuir o ritmo dele, né? O volume de golpe, diminuir a potência. Então eu acho que o clinch pode ser interessante e, de novo, o clinch abre a oportunidade mesmo para você finalizar sem derrubar. Então, eu acho que o clinch e a agressividade, a pressão ali pode realmente ajudar o Charles. Enquanto o Holloway tem que evitar a pressão, colocar volume, circular mais, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso. No final das contas, eu acabo concordando com as bolsas com o favoritismo, porque foi o que eu falei, tá? A defesa do Charles não é a ideal, tá? Ele precisa melhorar, ele não tem jeito, e ali o Holloway tem muito volume. E de novo, a defesa de quedas dele eu acho que é suficiente, e de novo, o plano ideal pro Charles é clinchar, é levar o caos, é fazer mais o grappling e tal, que eu não acho que ele vai fazer, porque ele nunca faz. Tá? Eu acho que ele vai, BMF, ele vai partir ali para trocar porrada, e por isso que eu concordo com o favoritismo, tá? O Charles nem sempre é um cara pragmático, ele gosta de entregar entretenimento ali, mesmo que às vezes custe derrota, tá? Então é isso. Por isso que ele é um showman, né? Todo mundo gosta, todo mundo torce, mas o fato é, nem sempre parece que ele luta para ganhar. Essa é a verdade, né? Às vezes ele luta para dar show, parece que ele se preocupa mais com o show, mais em entreter e levar emoção, e às vezes, beleza, ganhou, do que necessariamente eu vou entrar para ganhar, tá? Então é isso. Eu acho que aqui pode ser mais um caso desse, tá? E por ser BMF, ele vai entrar para dar show. Se ganhar, legal. Agora, ele não faz luta chata para garantir vitória. Tá? Então é isso. Esse é o favoritismo, também não é, né, nada impossível. O Charles já surpreendeu várias vezes e eu torço para que ele surpreenda de novo. Enfim, o que você acha? Você concorda comigo e com as bolsas? Você realmente vê o Holloway um pouquinho favorito ali ou não? Você acha que o Charles deveria estar favorito? E se você acha isso, obviamente você vai aproveitar a cotação de 2,80 lá na stake, né? Mas enfim, comente sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!